No capítulo tratando dos desertores, Allan Kardec escreveu o seguinte, conforme vai publicado no livro Obras Póstumas. Se é certo que todas as grandes ideias contam apóstolos fervorosos e dedicados, não menos certo é que mesmo as melhores dentre elas têm seus desertores. O Espiritismo não podia escapar aos efeitos da fraqueza humana. Ele também teve os seus, e a esse respeito não serão inúteis algumas observações. Nos primeiros tempos, muitos se equivocaram sobre a natureza e os fins do Espiritismo, e não lhe perceberam o alcance. Antes de tudo mais, excitou a curiosidade. Muitos eram os que não viam nas manifestações espíritas mais do que simples objeto de diversão. Divertiam-se com os espíritos, enquanto estes quiseram diverti-los. Constituíam um passatempo, muitas vezes complementar, das reuniões familiares. Essa maneira por que, a princípio, a coisa se apresentou, foi uma tática hábil dos espíritos. Sob a forma de divertimento, a ideia penetrou por toda parte e semeou germens, sem espavorir as consciências timoratas. Brincaram com a criança, mas a criança tinha de crescer. Quando os espíritos facetos sucederam os espíritos sérios, moralizadores, quando o Espiritismo se tornou ciência, filosofia, as pessoas superficiais deixaram de achá-lo divertido. Para os que se preocupam, sobretudo, com a vida material, era um censor importuno e embaraçoso, porque não poucos o puseram de lado. Alguns indivíduos, mais perspicazes do que outros, entreviram o homem na criança que acabava de nascer e temeram-na, como Herodes temeu o menino Jesus. Não se atrevendo a atacar de frente o Espiritismo, esses indivíduos incitaram agentes com o encargo de o abraçarem para asfixiá-lo. Agentes que se mascaram para em toda parte se intrometerem, para suscitarem habilmente a desafeição nos centros e espalharem dentro desses, com furtiva mão, o veneno da calúnia, acendendo ao mesmo tempo o facho da discórdia, inspirando atos comprometedores, tentando desencaminhar a doutrina a fim de torná-la ridícula ou odiosa e simular em seguida defecções. Outros ainda são mais habilidosos, pregando a união, semeiam a separação. Destramente levantam questões irritantes e ferinas, despertam o ciúme da preponderância entre os diferentes grupos, deleitar-se-iam vendo-os apedrejar-se e erguer bandeira contra bandeira, a propósito de algumas divergências de opiniões sobre certas questões de forma ou de fundo, as mais das vezes provocadas intencionalmente. Todas as doutrinas têm tido seus Judas. O Espiritismo não poderia deixar de ter os seus, e eles ainda não lhe faltaram. Esses são espíritas de contrabando, mas que também foram de alguma utilidade. Ensinaram ao verdadeiro espírita a ser prudente, circunspecto e a não se fiar nas aparências. Por princípio, deve-se desconfiar dos entusiasmos demasiado febris. São quase sempre fogo de palha ou simulacros, ardores ocasionais, que suprem com a abundância de palavras a falta de atos. A verdadeira convicção é calma, refletida, motivada. Revela-se com a verdadeira coragem pelos fatos, isto é, pela firmeza, pela perseverança e, sobretudo, pela abnegação. O desinteresse moral e material é a legítima pedra de toque da sinceridade. Allan Kardec. Naturalmente que o texto se alonga, mas nós precisávamos desse pedacinho para o objetivo desta oportunidade. Então eu gostaria de pedir ao retardatário lá do fundo, os últimos serão os primeiros, a que dissesse os 5 itens, 5 pontos que seu grupo entendeu importantes no texto. Deixa eu lhe passar o microfone. Obrigado, Raul. Os 5 pontos que nós destacamos, na primeira parte, antes da linha pontilhada, a importância de nós entendermos o Espiritismo e, concomitantemente, também entendermos as fases que
que os outros que nos circundam estão em relação a esse entendimento do Espiritismo. Outro ponto muito importante que nós refletimos bastante foi dentro do centro espírita, quando as pessoas têm divergências em relação às nossas opiniões. Nós pegamos as 3 perguntas que o Raul nos pediu para refletir a respeito, cada um de nós, e juntamos como tratar as divergências de opiniões, que é um outro ponto importante, porque muitas vezes somos nós esses que lançam essas discórdias, e outras vezes elas chegam até nós. E outro ponto importante que nós discutimos são os entusiasmos demasiados de muitas pessoas que chegam no centro espírita, e nós muitas vezes, como dirigentes, a colocamos em alguns pontos. Até foi relatado, o presente, ele chega até nós, nós podemos abri-lo, analisá-lo, mas aceitá-lo ou não, é um ponto que nós precisamos refletir. Então, muitas vezes, chegam pessoas na casa, eu vim do centro tal, e olha, lá eu fazia isso, aquilo outro, e às vezes a gente, na necessidade trabalhadora, a gente vai, pega aquele presente, abre, aceita, pega, e de repente nos damos mal. É uma pessoa que pode causar danos que são muito difíceis de reparar no centro. E o último ponto, que nós achamos o mais importante, que nos ajuda a como trabalharmos essas dissensões, esses problemas, é a questão da calma, refletida, motivada, nós trabalharmos a nossa coragem pela firmeza, pela perseverança, pela abnegação, e principalmente aqui o desinteresse moral e material. E nós damos, para finalizar, um exemplo, né, que muitas vezes no centro, às vezes ocorre, que é a fofoca fraterna. A gente está conversando, às vezes liga para uma pessoa, ai, coitado do Beltrano, viu? Nós estamos precisando fazer muita oração por ele, porque olha, ele está com umas ideias tão diferentes, está tão assim, né? E é a fofoca fraterna. Então a gente está falando mal da pessoa, mas de uma forma que a gente pensa, e esse é o pior, quando nós pensamos, né, questão da autopercepção, que nós estamos sendo amorosos. Mas a pergunta que nós fizemos para nós estamos analisando o que nos move para aquela ação que nós estamos, que seja o falar ou que seja um agir? Bom, do nosso grupo nós destacamos como primeiro item lá, nos primeiros tempos muitos se equivocaram sobre a natureza e os fins do Espiritismo e não lhe perceberam o alcance. Destacamos na ideia de que primeiro é necessário conhecer esse objetivo da doutrina espírita e colocarmos como nosso objetivo também, que seria a nossa transformação moral. Compreendendo isso, seria mais fácil desenvolver o trabalho, a nossa atividade. O segundo ponto seria lá, quando o Espiritismo se tornou ciência e filosofia, as pessoas superficiais deixaram de achá-lo divertido. Isso, acredito eu, que se aplica muito bem aos trabalhadores da doutrina espírita, porque ela nos convida ao trabalho, a sairmos desse nosso comodismo. E quando a gente tenta se mexer, isso dói, machuca, se torna difícil, os obstáculos eles surgem. E o que nós fazemos? Desertamos, abandonamos. Como terceiro item, seria, lá embaixo, já depois da linha pontilhada, no segundo parágrafo, pregando a união, semeiam a separação. Nos apegamos mais ou menos na seguinte ideia. Quantos de nós muitas vezes falamos da doutrina espírita, da necessidade dessa união, mas quando as ideias elas são divergentes, nós começamos a pregar de certa forma a separação. Olha fulano, olha ciclano. Nós começamos a alimentar dentro do próprio grupo uma certa divisão de ideias. Mas não só de ideias, mas de pessoas também, porque as pessoas elas começam a levar para o lado pessoal. Então, eu vejo isso, é muito comum nas casas espíritas. Por princípio, deve-se desconfiar dos entusiasmos demasiado febris. A questão dos trabalhadores que realmente chegam com toda a vontade de desenvolver alguma atividade, não são instruídos, abraçamos como o companheiro já nos colocou aqui,
abrimos as portas da casa espírita para esse companheiro, mas depois não sabemos como frear, né, os problemas que eles criam para o nosso movimento. E, por fim, o desinteresse moral e material é a legítima pedra de toque da sinceridade. Entendemos isso daqui como verdadeiro dever. Nós não desenvolvemos atividade no centro espírita porque queremos algo em troca. Não esperamos, é claro que isso ainda não é o que nós pensamos, né? Fazemos sem esperar a evolução moral ou qualquer coisa assim, mas deveríamos cumprir o trabalho pelo simples dever. É cumprir porque devemos fazê-lo. Ponto. No nosso grupo, nós destacamos como ideias gerais do texto, primeiramente, a necessidade do entendimento dos objetivos, finalidade e alcance do Espiritismo. Então, a partir daquelas 3 questões, da forma como agimos na nossa tarefa no movimento espírita, observarmos se estamos atentos a esta ideia de objetivo e alcance que o Espiritismo tem em nossas vidas. Uma segunda ideia, a partir de vários exemplos que no texto são apresentados, que nós entenderemos que existem espíritos espíritas que estão em atividade no movimento espírita, em nossas casas, e que as suas ações são mais, os resultados das suas ações estão mais para produzirem divergências, dissensões, melindres, comprometimentos à própria tarefa. Então, tem vários exemplos no texto que a gente considerou como sendo uma ideia a se extrair, que existe isso no movimento. Uma terceira ideia, que é favorável, que apesar de existirem esses espíritos com essas atividades, também existem aqueles que podem aproveitar, a partir da análise dessas atividades, de como esses outros espíritos primeiros que eu citei agem, se utilizarem disso para observarem nas suas ações prudência, calma, e não se fiar nas aparências, como ele coloca. Então, a ideia do aproveitamento no exemplo negativo que possa acontecer. Uma outra ideia é com relação à necessidade do desenvolvimento de calma, de bom senso, como Kardec coloca lá no último parágrafo desse texto, e que nas nossas ações deveríamos observar isso como elementos para transformar a ação numa rotina exitosa. E, finalmente, a ideia, a avaliação nossa como espíritos, como espíritas, trabalhadores na casa espírita, dos verdadeiros interesses que temos nessa atividade dentro da casa espírita, no nosso trabalho, quando ele se refere aos interesses ocultos, né, ao desinteresse na ação moral ou material. Essa é que é feita. O nosso grupo entendeu e levantou, nos 3 primeiros parágrafos, um tipo de desertor, que é aquele que está envolvido pelos filmes todos que tem por aí, a literatura que tem por aí, cheia de mistérios, cheia de fantasia, e parecendo uma aventura, e que isso aí também, aqui compara com uma criança que se diverte, né? E também a criança cansa do brinquedo e ela quer fazer outra coisa, né? Não fica sempre no mesmo brinquedo. Então, um tipo de desertor, né? E outro grande tipo de desertor está ali no 4º parágrafo, né? Que é aquele que chega à casa espírita, observa que há uma proposta, encontra uma proposta de transformação, de modificação, de melhoria, e ele compara e chega à conclusão que não deve fazer, que a vida dele está muito boa, que ele não quer abandonar o ritmo de vida que ele tem, com o seu clube, com o seu joguinho, etc. E como nós na nossa casa até tivemos a oportunidade de confrontar esse tipo de desertor. Após um longo tempo de frequência, ao estudo, né, aos grupos de estudos, as pessoas chegaram e nos falaram exatamente, literalmente isso, né, que eu acabo de contar aqui para vocês. E depois a gente identificou outros 3 tipos de desertores, mas assim,
desertores da ideia, da mensagem espírita, mas que permanecem na casa espírita. Então, seria, ali no 5º parágrafo, onde começa com alguns indivíduos, ali, então, é um desertor insidioso, né? Porque ele manipula a todos, visando o fim, né, da mensagem espírita, o fim da casa espírita mesmo. Que a gente, inclusive, acho que todos nós devemos ter passado algum tempo da nossa fase na casa espírita, identificamos alguma coisa nesse sentido. E também um outro desertor, que também é pérfido, né? Que é ser traiçoeiro e dissimulado, porque ele prega, né, a união, como está ali no 6º parágrafo, e na realidade, por trás, ele faz exatamente o contrário. E, por último, um outro tipo de desertor, nós identificamos, que fica na casa espírita também, é aquele que o irmão X colocou numa de suas histórias, faz parte do clube da TBC, né? A turma da boa conversa. Conversa bastante, estuda bastante, tem ideias filosóficas interessantes, raciocínios assim, né, aprofundados, mas na hora de comprovar, demonstrar o que aprendeu, se esquiva e foge da vivência, né, que os postulados espíritas nos cobram. Então, foram esses os pontos que o grupo levantou. No nosso grupo, nós destacamos aqui o espiritismo não sendo uma exceção. Nós acostumamos ver nas outras religiões, nas outras grandes ideias, as imperfeições humanas. E nós destacamos que, de acordo com o nosso conhecimento, não aconteceria isso na casa espírita. E Kardec já vem e ressalta que isso aconteceria também junto conosco. A questão também de quando as crianças crescem e chegam às nossas responsabilidades, que seria, então, o nosso comprometimento com a doutrina espírita, a maneira como nós estamos conduzindo o aprendizado, o seu estudo, a seriedade como nós levamos o seu entendimento. A questão dos dissimuladores, né, que todas as doutrinas têm o seu Judas, ou seja, que cada um entende da sua maneira aquele cadinho que está sendo estudado, interpreta da sua maneira e tenta passar o seu entendimento, sem ouvir o conjunto do grupo que ali está, na casa espírita, assim sendo. Os desagregadores, como foi colocado aqui, agora há pouco, né, que tomam as ideias e levam elas a fins, não se comprometendo com o resultado daquilo que ele está levando para dentro da casa, onde tem as verdadeiras cisões, onde os trabalhadores que teriam aquela vontade de se iniciar, acabam se afastando, sendo sempre preponderante a sua ideia, a sua vontade. E a questão da convicção, que a doutrina espírita, sendo uma doutrina nova, com praticamente aí 100, 200 anos aí na Terra, todo mundo pensa que domina o seu conhecimento, ou converte de uma hora para outra. Nós sabemos que é questão lenta, a questão da aceitação, do entendimento e do estudo, que nós temos que ter a cada dia com mais perseverança, né? E uma coisa bem interessante que se fala da transferência, da delegação de responsabilidades. Ou seja, como nós, às vezes, não acostumamos a ver alguém chegar a casa, tomar a frente, e às vezes não temos vontade de trabalhar, de participar, e é melhor que o outro faça, esse outro que está entrando, de repente não tendo todo o conhecimento, toda a ideia da grandiosidade da doutrina espírita, aí com a nossa falta de trabalho, com a nossa falta de perseverança, nós deixamos que essas ideias se infiltrem no movimento e realmente acabe atrapalhando a obra. Isso que nós analisamos. Bem, no nosso grupo, nós identificamos algumas questões que podem ser debatidas a partir do texto. Logo no início, fala do espetáculo que os fenômenos mediúveis espíritas provocavam a curiosidade e chamavam as pessoas em torno de uma mesa para fazer aquelas brincadeiras que nós conhecemos das mesas girantes. Então, a questão que
que suscita é o seguinte: qual a finalidade das mesas girarem, rodarem, pularem, rodarem? É uma questão que nos interessa, porque naquele momento era indispensável chamar a atenção da humanidade, muito materialista e apegada aos dogmas. Era preciso volver a curiosidade de toda a humanidade para fazer com que ela descobrisse que, além do mundo material, existia um outro mundo espiritual, que estava compenetrado com este. Então, esses fenômenos iniciais acabaram, né? E aí vem o segundo ponto. Por que não mais esses espetáculos de divertimento? Por que cessaram aqueles fenômenos? Porque a curiosidade já tinha atiçado as pessoas à pesquisa. Claro, os doutores, os professores universitários, as pessoas que faziam mais uso da razão, deixaram de lado a curiosidade e foram em busca do aprofundamento dos fenômenos, estudaram. Por isso que o espiritismo na Europa avançou no século passado, no século XIX, avançou em todas as universidades, centros de pesquisa. O que faz com que nós nos perguntemos por que não mais hoje? Por que o espiritismo está se limitando aos centros espíritas, né? E aí o texto também fala em Judas. Cada doutrina tem o seu Judas. Esse item nos remete para dentro de nós mesmos, porque nós sempre pensamos que o Judas é sempre o outro. Não seria o caso da gente pensar se a gente não estaria em determinado momento contribuindo para a formação, para a gente se tornar o Judas do futuro? Ou seja, será que a hora que o Espiritismo não nos atender no nosso egoísmo, porque ele não foi feito para isso, no nosso orgulho, será que a gente não vai bater a porta, sair e falar mal? Então é preciso tomar esses cuidados, porque de repente o Judas que a gente vê no outro pode estar em nós mesmos, né? Essa reflexão que talvez o tema nos chama. Uma outra abordagem diz sobre o divisionismo. A gente sabe que dentro da doutrina tem esse divisionismo, né? Sem sair da doutrina, continua-se nela, mas para combater a outra ala. Isso é altamente pernicioso, porque divide o movimento, enfraquece e tal. E de qual lado nós estamos? Daquele lado que está procurando dividir ou somar? A pretexto de somar, estamos dividindo às vezes. Então, o texto nos chama a essa reflexão, para ver se a nossa conduta frente ao exercício do trabalho no nosso movimento não estaria, eventualmente, fazendo uma oposição ao espiritismo que Kardec nos legou. E o quinto e último item é sobre o entusiasmo, que Kardec chama atenção para aqueles que entram na doutrina com excessivo entusiasmo. Porque do mesmo modo que eles entram com entusiasmo, rapidamente sai com entusiasmo. Ou seja, é comparável àquelas plantas que têm raízes muito frágeis, né? A qualquer vento se deslocam e se derrubam. Então, é preciso nos dar conta, fazer uma autoanálise, verificar se o nosso entusiasmo é um entusiasmo que tem raízes mais profundas no solo fértil do saber. Porque qualquer adversidade pode fazer mudar de posição. Boa tarde a todos. O nosso grupo, de início, destacou o primeiro item, como sendo ali no terceiro parágrafo, onde fala da tática que os espíritos utilizaram para atrair o interesse das pessoas. E, inicialmente, através realmente do divertimento. Os espíritos se propunham a divertir e as pessoas se divertiam. Mas essa fase passou e o espiritismo se tornou ali a ciência, a filosofia. Nós, colocando nos dias de hoje, ainda que Kardec tenha falado há tanto tempo, trazemos isso para as nossas épocas e observamos que a casa espírita continua recebendo pessoas em seus centros espíritas. E essas pessoas, muitas vezes, vêm motivadas pela curiosidade, pela diversão, pelo fantástico, pelo maravilhoso, e chegam na casa. Nós as recebemos, as orientamos fraternalmente, através
da doutrina espírita, baseado na doutrina espírita, tentando utilizar-se sem o personalismo, e recebemos essas primeiras pessoas. Quando elas percebem que ali não se encontra uma casa que se proponha ao divertimento, e sim à transformação do ser, quando ela percebe que o espiritismo é ciência, filosofia, surge ali a primeira debandada, né, os primeiros desertores, que foi onde nós destacamos o segundo item. Essas pessoas saem da casa espírita, mas alguns ficam, como nós ficamos. Nós também fomos essas pessoas que fomos atraídas para a casa espírita, chegamos, e alguns por curiosidade, outros por necessidades, por interesses pessoais, mas acabamos ficando dentro da casa espírita. Passado essa primeira fase, que descobrimos o que realmente é o espiritismo, nós observamos o terceiro item, que destaca aqui, que seriam os desertores, os mais perspicazes, que encontraram na doutrina espírita um adversário, que encontraram na doutrina espírita algo que pudesse dificultar o seu trabalho. E aí se infiltram dentro da casa espírita, estão dentro da casa espírita. Então esses são os mais perigosos. Eles adentram a casa, assumem posições às vezes de destaque, às vezes motivados pelos seus interesses pessoais, motivados pela projeção que de repente uma função, um cargo dentro da casa espírita pode dar, e ficam trabalhando de forma a manter aquele cargo, sem o interesse da causa espírita. E aí produzem ali o veneno da calúnia, discórdia, né, e vão criando problemas para a casa espírita. Depois nós destacamos ali, ainda como terceiro item, né, esses espíritos de contrabando, né, que foram de alguma utilidade. Isso é interessante que o grupo destacou, porque eles tiveram a utilidade de ensinar aos verdadeiros espíritas a serem prudentes, a serem circunspectos e não se fiar nas aparências. Então, tiramos dali um aprendizado. Destacamos também o quarto item, que é onde fala ali a verdadeira convicção é calma, refletida e motivada. Nós concluímos ali que o trabalho dentro da casa espírita, né, deve refletir para o outro a luz que nos ilumina. Então, que nós trabalhássemos ali dentro da casa espírita, refletindo aquela luz que nos ilumina, sem apavoro, sem ansiedade, sem desespero. E o quinto item, onde diz que o desinteresse moral e material é a legítima pedra de toque da sinceridade. Onde nós destacamos, também colocamos que o conhecimento e a vivência dentro da casa é o que vai realmente fazer a diferença no movimento espírita. Obrigado. Em nosso grupo, nós discutimos e compartilhamos algumas experiências negativas das nossas casas espíritas, que atestam que todos esses comentários, todos esses itens do texto, infelizmente, ainda são uma realidade na nossa vida ainda hoje, porque nós permitimos. E nós tiramos a seguinte conclusão: conforme o texto, os espíritas de contrabando nos ensinam a prudência. Então, nós vimos na mensagem a necessidade de adotarmos uma exigência fraterna do estudo aprofundado da doutrina espírita como uma prerrogativa para assumir as responsabilidades e compromissos na casa espírita, porque só assim a gente vai estar evitando que isso ainda aconteça nas nossas casas. Então nós destacamos em especial esse item, até porque os outros demais, que já foram discutidos, estão bem claros e nós assim entendemos, ainda fazem parte da nossa comunidade espírita. No nosso grupo, os nossos 5 itens foram o seguinte: o primeiro, o espiritismo não podia escapar aos efeitos da fraqueza humana, considerando aí o nosso estágio evolutivo, as nossas imperfeições, as nossas fraquezas, os mais fracos realmente deserdam de um compromisso maior, não entendendo os valores da doutrina. No segundo plano, nos primeiros tempos equivocaram sobre a natureza e os fins do espiritismo e não lhe perceberam o alcance. Ou seja, não percebendo o alcance da doutrina,
a sua moralização, seu compromisso com o planeta, deserdam até pela sua fraqueza, pela imperfeição e pelo não comprometimento, pela não vontade. Terceira parte, sobre a moralização do Espiritismo. Quando falo que quando o Espiritismo se tornou ciência e filosofia, as pessoas superficiais deixaram de achá-lo divertido, lógico. Aí mostraram-se fracos, realmente, ao não compromisso com uma doutrina moral, envolvendo uma ciência, uma filosofia, que alcançaria adiante aí o seu alcance planetário numa transformação da humanidade. No quarto item, os que semeiam a discórdia, ou seja, aqui entra aquela parte os que temeram o Espiritismo, não puderam enfrentá-lo frente a frente, entram dentro e causam a discórdia. E tem, usando de artifícios, né? Causando divergência de opiniões, dentro do movimento espírita, podem causar um enorme problema. Só que os fortes daí sobrevivem, têm experiência com isso, que é o que diz lá que eles, no final de contas, nos deixam experiências, nos fortalecem, nos dão prudência, nos ensinam com a experiência que tivemos dentro do movimento, entrando aí também o vigiar e orar, que a gente já conhece muito bem. No quinto item, o verdadeiro espírita, fortalecido, passado por essas experiências, sabendo o alcance da doutrina espírita, o comprometimento com ela e agindo com calma, com reflexão, sempre motivado, entendendo o comprometimento dela. O nosso grupo, dentro do entendimento que tivemos, a gente transcreveu em outros 3 parágrafos o que a gente achou de mais importante do texto. Logo no início, a gente percebe que nós, espíritas, também possuímos as nossas fraquezas e o autoconhecimento se faz importante para o nosso crescimento moral e, consequentemente, para a boa evolução no movimento espírita. Então, o tão falado autoconhecimento, que nos traz a necessidade da vigia das nossas fraquezas, para que essas fraquezas não interfiram num bom relacionamento com os nossos colegas dentro da casa espírita, que às vezes venham a prejudicar o movimento. Com relação ao outro item, os dias são outros e os espetáculos não são mais necessários. O movimento espírita amadureceu e cabe aos espíritas, principalmente aos dirigentes, abastecer os que procuram a doutrina, atendendo às suas necessidades com os verdadeiros valores da doutrina espírita. Então a gente tem muitas vezes pessoas que nos procuram e procuram a casa espírita atrás, por exemplo, de notícias daqueles que já desencarnaram, mas é que, na verdade, essas pessoas não precisam de notícias ou de mensagens. O que ela precisa são de palavras de conforto e de esclarecimento, né, que a doutrina pode trazer para eles. E, finalmente, que ao lado da fraternidade deve haver a prudência dentro da casa espírita. É claro que a gente tem, muitas vezes, dentro da nossa casa, aquelas pessoas que chegam mais estimuladas ao trabalho, mas acho que a nossa função é canalizar esse estímulo, essa vontade de trabalhar, que às vezes está meio descontrolada, canalizar essa vontade de uma forma positiva e que venha contribuir para a casa espírita, né? E não venha assim a causar prejuízos para a mesma. Só isso. Muito obrigado a todos. Se quiserem, podem retornar aos seus lugares. Se não quiserem, fica aqui comigo. Isso aqui. Muito bom, muito bom. A importância de nós termos contato com o texto é para que, num momento, num lapso, durante alguns instantes, nós possamos nos aperceber de que essas coisas todas a que se referem aos espíritos benfeitores, por meio da mediunidade consagrada, de Chico Xavier, de Ivone Pereira, de Divaldo Franco, eles não tiraram isso da cartola de mágico.
Eles estão baseados na codificação, estão baseados no codificador, estão baseados naquilo que os espíritos do mundo superior já nos trouxeram desde há muito tempo e focadamente no século XIX, com a chegada da codificação espírita ao mundo. Então, quando nós lemos Kardec, quando nós lemos esses textos, parece que tudo isso a gente já sabia. E por que então que a gente está deixando o barco ir do jeito que quer, não é? Pela correnteza abaixo? Então, é num momento de leitura como esses momentos que nós fizemos há pouco, que a gente vai acordando muitas coisas que de repente nos tocam e nos servem de motivação para que nós não permitamos que a doutrina espírita seja levada assim de maneira tão laissez-faire, tão abandonada, tão relaxada, como nós temos visto nesses tempos. E às vezes não precisamos ir longe de nossa casa espírita. Às vezes nós vemos esse relaxamento dentro da nossa casa espírita. Porque aí nós não temos coragem de nos indispor com ninguém, de falar nada, então cada um faz como quer, porque a gente não quer se melindrar, eu nem melindrar a ninguém. E naturalmente Jesus Cristo não faria isso, ele nos disse, seja o seu falar sim, sim, não, não. Chamar alguém para a doutrina e mostrar o que é espiritismo, não se trata de ofender, de dizer palavras grossas, nem de falar com a veia crescida. Chamar o companheiro e dizer, olha aqui, nós temos que seguir isso aqui. Uma vez que nenhum de nós é obrigado a ser espírita. Nenhum de nós é obrigado a ser espírita. A nenhum de nós os espíritos disseram, vem para cá porque aqui você vai ser salvo. Nós nos aproximamos do espiritismo porque sentimos nele a firmeza que a gente estava buscando. O conforto, o consolo, a explicação, a orientação que a gente queria. Uma vez que nós não podemos ser espírita por tradição familiar. Não sou espírita que minha avó era, eu sou espírita que minha bisavó era. Não tem sentido. Nós deveremos buscar no espiritismo algo que nos mexe por dentro. E que muitas vezes nossa bisavó, nossa avó nunca sentiram. Embora tenham sido bons espíritas. Mas nós, cada qual de nós deve ter a sua motivação para ser espírita. Porque nenhum de nós tem garantido o reino dos céus pelo fato de frequentar centro espírita ou de ter alguma direção na casa espírita ou no movimento espírita. Doce engano, doce ilusão, pensarmos que os cargos dizem alguma coisa para nós na pauta dos compromissos. O que diz verdadeiramente a nosso favor ou a nosso desfavor é a forma como levamos os encargos que nos cabem. A maneira como realizamos os nossos labores. Então, é dentro desse campo de observações, de reflexões, que a leitura dos textos kardecianos mexem um pouco com a nossa cabeça, às vezes mexem bastante com a nossa cabeça. Os grupos selecionaram pontos muito interessantes, muito importantes, e que eu gostaria de enfatizar alguns deles. Quando, no primeiro parágrafo, Kardec diz, isso ele escreveu no século XIX, que o espiritismo não podia escapar aos efeitos da fraqueza humana, nós falamos isso a toda hora, hoje em dia, os espíritos repetem isso o tempo todo, dizendo que o movimento espírita não podia deixar de sofrer as consequências disso que está aí no mundo. Um relaxamento do lar, um relaxamento nas relações de família. E aí, Kardec perguntou no Livro dos Espíritos, quais as consequências adviriam para a sociedade com o relaxamento dos laços de família? Veja que não é uma novidade, hein? E os espíritos lhe responderam, haveria a recrudescência do egoísmo. Então não é novidade para nós encontrarmos no nosso meio espírita pessoas altamente egoístas, porque elas vêm de realidades familiares destroçadas pelo desmantelamento emocional dentre eles, pela desvinculação emocional. As pessoas vivem juntas, mas elas não estão juntas. Elas não comungam, elas moram debaixo do mesmo teto, como se fosse um condomínio, uma cabeça de porco, em que cada uma tem o seu cantinho lá, mas ninguém é parente de ninguém, ninguém respeita ninguém. Então, as famílias, muitas delas foram se convertendo nesse condomínio doméstico. Elas moram no mesmo lugar,
Mas um sai de manhã, não vê o outro que chegou de madrugada, não vê o outro na hora do almoço, não janta junto, não almoça junto, se vê um pouco no fim de semana, mas um tem que ir para o clube, outro tem que ir para não sei onde, ou tem que ver os amigos, ou tem que ver a namorada, ou tem que ver... Então vejamos que nós ficamos assim, achando que isso é viver. Achando que estamos dando conta. Então tudo começa na gente. Eu não poderei ser uma pessoa desarrumada por dentro de mim e ser uma maravilha na minha família, e ser um santo no espiritismo, no meu trabalho profissional. Isso não existe. Tudo que a gente é por dentro como indivíduo, é isso mesmo que nós vamos levar para as nossas relações humanas, sociais. Não tem jeito de ser diferente. Logo, se a família é o primeiro elemento que se deteriora, porque os seus membros estão atormentados por quaisquer razões, tudo o mais estará sofrendo essa deterioração que nós levamos para fora. Quando nós chegamos nas escolas e que os professores se queixam que os alunos não têm mais limites, que os alunos não respeitam nada, que os alunos... Ué, mas onde é que isso começou? Se eles não respeitam nada na escola, porque não respeitam nada na família. Os pais já não lhes dizem muita coisa, por causa do nível das relações. Quantos são aí os pais que pela impossibilidade ou pelo desinteresse, tem as duas coisas, de educarem seus filhos, se entrosarem com seus filhos, porque trabalham fora ou porque têm outros problemas íntimos, eles começam a encher seus filhos de coisas. E dão dinheiro, e dão motos, e dão brinquedos, e dão carros, e dão não sei de quê. Pronto, eu mexo apenas no mundo do interesse do meu filho, mas coração com coração não existe. Alma com alma não comungam. Mente com mente não dialogam. Então o meu pai, pensa o jovem ou pensa a criança, é meu banco central, é minha caixa econômica. E eu vou a ele, eu vou a ela, minha mãe, quando eu preciso de dinheiro, quando eu quero comprar minhas coisas. Mas eu não vou a ela, eu não vou a ele quando eu estou sofrendo, quando eu tenho dúvidas, quando eu estou angustiado. Eu procuro meus colegas na rua, na escola, onde for. Então vejamos, no final das contas, essa desestrutura toda que nós vamos encontrar na sociedade, ela começa na desestrutura do indivíduo que derrama isso dentro de casa, que vive isso dentro de casa. E, obviamente, a criatura desajustada em si mesma e faltando-lhe a ternura doméstica, a alimentação afetiva, ela está descompensada. Então, onde ela chegar, ela vai querer briga, ela vai brigar com todo mundo e compra uma arma, bota na cintura, que o sujeito fica macho. Com um revólver na cintura, todo mundo fica machíssimo. E aí, nós vamos acompanhando tudo isso que os noticiários trazem, achando que o mundo está perdido porque as pessoas estão cometendo crimes. Mas nós estamos pegando a ponta externa do problema. A ponta externa do iceberg é a menor. Quando nós vemos um pedaço do iceberg em cima d'água, 2/3 dele estão dentro da água. Os piores problemas que estão acontecendo com as pessoas no centro espírita, nós não estamos vendo, porque eles estão do indivíduo para dentro da família. 2/3 para dentro. Daí então, essa realidade que o mundo social está vivendo corresponde a essa realidade desestruturada do mundo interior dos indivíduos, diz Kardec. O espiritismo não podia escapar aos efeitos da fraqueza humana. Se eu consigo passar minha desestrutura no meu emprego, no meu meio social, no clube que eu frequento, como é que eu não vou levar isso para a minha instituição religiosa? Não tem jeito de eu fingir lá o tempo todo. Chega uma hora que eu solto quem eu sou. Daí a importância dessas perguntas. Qual tem sido a minha prática no movimento espírita? Para a gente poder pensar, o que eu tenho feito nesse movimento espírita? Será que eu só tenho ido ao centro segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira? Meu espiritismo é só ir ao centro e ser da diretoria, ter meu nome lá no livro, que às vezes nem as reuniões a gente vai para discutir os problemas do centro. Muito diretor não aparece. E aí a gente fica vendo as consequências dessa desestrutura interna. Se eu sou uma pessoa internamente desestruturada, eu não respeito compromissos. Eu não arco com compromissos. E sempre eu justifico, não, fulano está lá, Beltrano está lá, Cicrano faz por mim. Estou sempre sobrecarregando os outros, mas não tenho coragem de dizer, olha, eu não vou dar conta, passa meu cargo para outro. Porque o cargo mexe na minha vaidade pessoal. Eu sou o presidente, eu sou o dirigente, eu sou o diretor, eu sou o secretário, eu sou não sei o quê. Está fantasiado de... Há muita gente que trabalha essas áreas do centro espírita que não tem cargo nenhum. Há pessoas que vão, que vêm, que tratam, que resolvem e que não tem cargo nenhum. Porque para elas,
O mais importante não é o cargo que lhes deram, é o encargo que dignifica. É fazer as coisas. Ter o título ou não ter o título é secundário. De maneira que tudo que nós estamos encontrando, de bom ou de ruim, na estrutura do nosso movimento, corresponde ao que se encontra de bom ou de ruim nas criaturas humanas que fazem o movimento. Logo, é uma ingenuidade nós imaginarmos que vamos resolver o problema daqui do movimento espírita para lá. Nós precisamos começar a resolver homeopaticamente, da intimidade do organismo para fora. Os movimentos sociais são a periferia da vida. O miolo da vida está na gente. O cerne da vida está na gente. É da alma que tudo parte, disse Jesus. A boca fala. Nós exteriorizamos daquilo que está cheio o nosso ser. De maneira que quando os espíritos batem o tempo inteiro, na importância do autoconhecimento, da autorrenovação, da reestruturação familiar, ou da estruturação familiar. Parece que eles estão chovendo molhado, mas os espíritos só falam isto, porque é aí que a coisa vai funcionar. Não adianta eu ter uma ferida e ficar fazendo curativo na ferida, se o meu problema é de sangue. Mande o diabético ficar fazendo curativo na feridinha dele, sem tratar o diabetes. Então o problema é do sangue. Logo, não nos adiantará tentar resolver, tornar as pessoas bons espíritas, Mas como é que ela vai ser bom espírita se ela não é boa pessoa para ela mesma? Como é que ela vai ser um bom espírita, ou ele vai ser um bom espírita, se não é um bom familiar, se não é um bom pai, boa mãe, bom irmão, bom filho? Logo, o Espiritismo nos chama para olhar as questões de frente. O que nós vamos fazer no trabalho do movimento espírita é dar às pessoas instrumentos para que elas se ajudem lá na sua essência. O tempo todo trabalharmos essa importância da gente no plano de Deus. Mostrar que Deus confia em nós, mas Ele não vai realizar a nossa evolução por nós, porque a cada um será concedido conforme suas obras, já deixou ensinado Jesus. Todo o trabalho que nós vamos fazer na cátedra espírita, na evangelização de criança, de jovem, de adulto, é no sentido de que esse material absorvido volte às raízes. Nós pomos adubo, nós pomos elementos nutrientes ao pé da árvore, mas temos que regar para que ele alcance as raízes. Se o remedinho ficar ali em torno da árvore só, ele não faz efeito não. É preciso a chuva, é preciso a rega para que esse material alcance as raízes que nutrem a árvore. Então, nós estamos vivendo essas dificuldades morais no movimento espírita, porque nós estamos vivendo complicações morais na nossa intimidade. O autodesrespeito, a falta de conhecimento de mim mesmo, de autoavaliação, de autoanálise e de autoimposição. Eu preciso me impor determinadas regras. Eu preciso me impor determinados padrões de conduta. Eu preciso me impor. Porque se as pessoas à minha volta, por mais que seja o Papa, o Presidente da República ou Chico Xavier, não podem me impor, porque muitos desses indivíduos não sabem sequer quem somos nós por dentro. Só a gente. Se eu for ao médico, por mais caro que seja esse médico, por mais famoso que seja esse médico, mas se eu esconder do médico o problema que eu estou sentindo, ele não adivinhará. E vai me dar remédios em cima daquilo que eu estou dizendo, que pode não ser a verdade. Eu tenho uma amiga na minha cidade, amiga de muitos anos, eu a conheço há trocentos anos. E todas as vezes que ela me procura, ela me traz problemas assim, aos quilos. Ai, Raul, eu preciso de uma hora para conversar com você. Eu digo, não, eu vou dar 2 minutinhos. Eu preciso conversar, porque tem meu marido, meu filho, E aí tem um dia que ela me pega, que eu não posso fugir dessas pessoas a vida inteira. E como eu gosto da criatura, é minha amiga de infância.
Aí um dia ela vai e descarrega. Todos os anos eu tenho um dia, eu digo é o dia do descarrego, mas ela descarrega todo o drama do ano inteiro em mim. Eu saio do encontro com ela meio banzeiro, peço aos benfeitores, fiquem por aí, pelo amor de Deus. E aí a gente conversa, e a gente pá. Eu digo assim, Melissa, é curioso porque você me traz problemas enraizados, velhos, sobre os quais já conversamos, mas você faz análise. Todas as semanas você vai ao seu analista, ao seu psicólogo, e você não conta isso para ele. Você acha que eu vou contar isso para o meu psicólogo? Eu digo, miserável, você paga ele e dá trabalho a mim, porque ela tem vergonha de contar aquilo para o analista dela. Ele não é médium, não adivinha, mas aí em cima de mim, ela derrama tudo. Eu digo, então você paga ele e quem trabalha sou eu. Vamos fazer diferente. Tudo que você paga ele, deposita no banco para o remanso. Ah, mas como é que eu vou ficar sem analista? Eu digo, mas você já está sem analista, quem faz análise sou eu. Todos os anos, ela descarrega aquela quantidade, e eu vejo que são problemas velhos, como diz o povo na política, requentados, que ela não consegue resolver, ou não deseja resolver, nunca eu examinei isso. Ela não conta ao psicólogo dela. É o que eu estou dizendo ao Senhor. Se a gente não quiser resolver o problema, não resolve. E fica fingindo que está resolvendo, que é todo. Para quem olha, não, ela faz análise. Faz mesmo. Porque a mais importante análise é a que a gente faz da gente. Quando eu não sou capaz de me ver devidamente, eu procuro a ajuda de um profissional. Eu preciso de um. Mas se a gente consegue dar uma olhada assim, eu estou falando isso, mas eu estou sentindo aquilo. Eu estou tratando a pessoa assim, mas eu gostaria de tratá-la assado. Vejamos, eu já sou capaz de me autoavaliar. Daí, nós não podemos, aliás, não devemos, sabedores de que a vida terrestre é muito curta, nós não deveremos brincar de viver. Fazer de conta que... Qual é o tempo que a gente ainda dispõe no corpo? Uma senhora me disse assim numa cidade que eu fui, uma senhora jovem, meu irmão Raul, eu queria que o senhor rezasse para o meu marido, porque ele estava tão bom, tão sadio, foi dormir ótimo, quando acordou estava morto. Eu digo, ainda bem que ele acordou, minha senhora, que tem gente que nem depois de morto acorda. Mas eu achei interessante a expressão dela, quando acordou estava morto. Ela não sabe que verdade que ela disse nisso. Quando a gente cai em si, já não dá mais tempo, já desencarnou. Então muitos de nós vivemos assim, quando acordamos para a vida, para as coisas sérias, já não dá mais tempo aqui na Terra. Porque ninguém sabe qual será o dia. Eu me lembro de um dia que eu estava fazendo mala para viajar para a Escandinávia, onde eu passaria 12 dias lá naqueles países. E toco o telefone, era o meu médico, um dos meus médicos, meu amigo de infância. E ele me disse assim, Raul, você está sentado? Digo, não, estou arrumando mala. Você vai viajar para onde? Digo, vou para a Escandinávia. Eu acho que dá tempo. Digo, o que aconteceu? Você está com câncer. Assim, com essa felicidade. Eu digo, dá tempo de eu ir à Escandinávia e passar 12 dias, ou é uma coisa assim já de urgência? Não, dá tempo de você ir e voltar para fazer os exames. Eu acabei de arrumar a mala. Fui para Escandinávia, tirei o telefonema dele da minha cabeça, tem que ser perito, hein? Para tirar da cabeça o telefonema que disse que você está com câncer. Naquele momento eu vi que eu tinha fé em Deus. E quando eu estava no avião, de volta eu lembrei, Jesus, eu estou com câncer. E fiquei me examinando, honestamente, eu comigo, sozinho no avião, me examinando como é que eu estava me sentindo ao saber que eu estava com uma daquelas doenças que todo mundo treme. Eu digo assim, não, eu sempre preguei para o povo que o corpo é secundário. E Deus sabe que eu estou cuidando do corpo desde os meus 30 anos de idade, com regularidade prussiana. Então, se aconteceu da doença chegar, chegou minha hora. E digo a vocês com toda honestidade, eu estava numa alegria, porque eu ia desencarnar sem ter provocado, sem ter me suicidado. Fui ao cartório com meu filho, fiz o testamento, arrumei tudo para não ficar pepino para ninguém resolver. A instituição, resolvi todos os problemas, assinei tudo que eu tinha que assinar.
reuni os amigos da diretoria, disse, olha, eu não sei o que é. Eu ainda não sabia. Logo que eu cheguei da viagem, no dia que eu fui ao médico, para que ele me fizesse os exames mais detidos, reuni todo mundo. Reuni minha família, reuni os diretores do centro, e eu estava me sentindo leve. E quando eu estava já fazendo planos para o mundo espiritual, veja que paranoia, tem doideira de todo tipo. Aí o Espírito Camilo se aproxima, me olha, você não está preocupado com o problema, meu filho? Eu digo, não, Senhor. Estou preocupado comigo. Como é que vai ser meu momento? Como é que eu vou sair direitinho? Ele disse, não, mas não se preocupe com isso, você ainda tem muito trabalho. Você não vai morrer agora. Aí me esfriou, que eu já estava, no fundo eu me examinei, eu vi que eu estava querendo abrir mão desse pepino todo, e eu ia sair numa boa. Ele disse, não, você vai fazer a cirurgia e vai sair tudo bem. Já tinha feito testamento, já tinha resolvido tudo, está tudo feito. E o médico disse, cirurgia foi excelente. Eu disse, tá bom, já sabia, doutor, que ia ser excelente, que meu chefe já tinha dito que ia ser excelente. Mas eu tive uma oportunidade de me examinar diante de uma notícia dessa, como é que eu reagia? E eu fiquei preocupado com a obra, com as pessoas que dependiam de mim. Eu fui logo resolver, me deu uma felicidade depois, porque meu primeiro pensamento não foi para mim, foi para a obra. Eu perguntei para o meu amigo médico, dá tempo de eu viajar? Ele disse, dá. Mas na hora eu não considerei essa pergunta que eu fiz para ele. Depois é que me deu felicidade. E eu pensei na tarefa, que bom. E como Nosso Senhor não deixou eu ir também dessa, eu não sei se da próxima, se eu vou ter a mesma frieza para quando acordar, estar morto. Eu quero já sair daqui acordado. Quando a morte chegar, eu quero estar acordado. A consciência desperta. A consciência de que é assim mesmo que eu acabei de atender o que a gente leva para a vida, em qualquer instância, é o que a gente carrega por dentro, não tem como ser diferente. Ah, fulano está dando muito trabalho na escola, está dando muito trabalho no emprego, está dando muito trabalho no centro espírita. É assim que ele está por dentro. Não precisamos ser muito psicólogos para verificar que a boca fala, quer dizer, a gente exterioriza aquilo que está nos enchendo por dentro. Então Kardec chama a atenção dizendo que o espiritismo não ia poder estar livre dessas criaturas. Depois, no parágrafo que ele fala a respeito dos primeiros tempos, do equívoco de muita gente e que não perceberam o alcance do espiritismo, me lembrei de uma mensagem de Emmanuel, quando ele se refere no seu livro Seara dos Médiuns, uma página que ele intitula Aviso, Chegada e Entendimento. As fases como o espiritismo foi chegando na Terra. A fase do aviso, quando os espíritos começaram a pipocar em Heidesville. A chegada, a codificação sendo apresentada por Allan Kardec. E o entendimento, a fase do estudo da doutrina, do qual não poderíamos prescindir, não poderíamos abrir mão. Então é este o momento que nós estamos vivendo, do entendimento da doutrina. E numa fase de entendimento, quanta complicação ainda nas nossas casas espíritas, em tese. Porque muita gente tem o livro na mão, mas não o lê. Isso é mais grave. Não o estuda. Tem a codificação toda na estante, mas os livros são abertos ao acaso, aí eu leio aquele pedacinho. Um dia um amigo meu que é professor de ESD, que é um movimento maravilhoso que a FEB criou um dia, ele me mostrou a apostila com a qual ele estava trabalhando. Eu disse, com a apostila, meu filho? É, com a apostila, e todo feliz. E como professor, puxei o tapete dele. Digo, você está criando um problema na cabeça dos espíritas, que eles já não gostam de ler. E aí você leva um trechinho do livro e ele se acha doutor. Não se estuda espiritismo com apostilas. A apostila é um norteador para o instrutor. Se estuda espiritismo com o livro na mão, para que a pessoa se interesse pelo livro todo. Ele lê um pedaço, aí quer ler o outro, aí quer ler o outro, quer ver como é que acaba.
Mas se o instrutor lê aquele pedacinho e já sabe tudo do assunto, o aluno lê aquele pedacinho e já sabe tudo do assunto, e nunca mais ele pega aquele livro para ler. Já estudei isso tudo, eu fiz o ESG. Então eu digo, não transforme o ESG numa coisa ruim. Essa apostila deve servir para o instrutor ter um norte, mas o instrutor vai no livro e abre outras veredas para os estudantes e para ele também. Então nós estamos vendo um pessoal no movimento espírita, com as exceções louváveis, do mesmo jeito que a gente os vê nas escolas em que eles não são mais reprovados. Então está na 8ª série, não sabe ler, não sabe escrever, não distingue C cedilha de H. Juntam palavras, mas não sabem fazer uma análise de texto. Não sabe fazer uma interpretação de texto, então não sabe ler. Porque se a gente ler tudo ao pé da letra, está frito. É essa a realidade do mundo que nós estamos encontrando na doutrina espírita, no meio espírita, no movimento espírita. As pessoas que não sabem ler, não que não tenham passado pela escola, mas passaram por uma escola de má qualidade. E nós não podemos transferir essa má qualidade para o nosso trabalho espírita. Espírita precisa estudar com o livro na mão, marcando, anotando, botando papelzinho, e não com a apostila, pelo amor de Deus. Porque a pessoa que elabora a apostila seleciona um texto aleatoriamente. Mas quando a gente lê o livro todo. E retém coisas que não reteria num trecho pequeno, que alguém selecionou para nós. É por isso que nós precisamos acordar antes de morrer, para a importância de sermos fiéis à causa da doutrina espírita na Terra. Porque não vamos poder dizer que não sabíamos, não há jeito. Depois o Kardec escreve assim: quando os espíritos facetos sucederam os espíritos sérios, estava certo. Quando aos espíritos brincalhões sucederam os espíritos sérios, quando os espíritos sérios sucederam os brincalhões, quando o espiritismo se tornou uma ciência, uma filosofia, as pessoas superficiais deixaram de achá-lo divertido. Quando ele chamou as pessoas para coisa séria. E aí, para os que se preocupam sobretudo com a vida material, o espiritismo era um censor importuno, chato, embaraçoso, pelo que não poucos o puseram de lado. Então muita gente deixou o espiritismo de lado, porque não, coisa séria não, brincar tá bom. Aí, recordei-me de uma conversa que eu tive com Chico Xavier faz muitos anos. Eu era muito jovem e fui visitá-lo em Uberaba. E à mesa do café, depois da reunião, com um grupo de outros confrades, Chico contou que há muitos dentre nós, no movimento espírita, que estamos espírita porque fomos pegados a cachorro. Volta e meia eu cito isso em palestras. E eu perguntei ao Chico, na minha juventude, Chico, o que significa termos sido pegados a cachorro? Ele disse, muito fácil, meu filho. É que o pastor, contou-me Emmanuel, saiu com o rebanho para os pastos. E uma das ovelhas saiu do grupo e foi para o capão, se enfiou no matagal. O pastor acomodou o rebanho, foi lá no matagal, apanhou a ovelha e a trouxe nos braços, colocou no meio do povo, das outras, outra vez, e foram embora. Lá à frente, diante de outro matagal, a mesma ovelha corre para lá. O pastor faz a mesma coisa. Mas da terceira vez que a ovelha resolveu fugir, o pastor já não largou o grupo e foi atrás dela. Ele atiçou os cães para irem buscá-la. E ela veio mordiscada nas pernas e nunca mais saiu do rebanho. E eu fiquei pensando no símbolo. E ele complementou: a maioria da gente, meu filho, só está no espiritismo por causa do cão do sofrimento. Porque quando está tudo bem, o povo some. Vai ganhar dinheiro, vai curtir a vida. Quando começa a doer, eles voltam para o centro de novo. Quando a gente começa a ver no centro as carinhas que tinham sumido, pode contar que está doendo.
É o cachorro da dor, é o cão do sofrimento que foi atrás e trouxe a ovelha tresvariada para o rebanho outra vez. Daí, nós começarmos a juntar essas filigranas todas e compormos esse rosário de coisas bonitas que a gente vai aprendendo no Espiritismo. Obviamente que nós estamos entendendo que o nosso mais caro ideal não dispensará a nossa mais profunda luta, o nosso mais profundo testemunho. Ninguém vai conseguir ser um valoroso espírita sem lutar consigo e com as adversidades em torno. O Espírito Joana de Ângeles escreve o seguinte: não existe cristificação longe da crucificação. Para que impere em nós o espírito crístico, há lutas, há crucificação. Daí, eu quero concluir esses comentários lembrando que é importante nós termos entusiasmo para com a doutrina. Ninguém vai servir a doutrina assim, mucuronga, murchinho. O Espírito Camilo me propõe sempre falar do Espiritismo com brilho nos olhos. Uma doutrina como essa, meu filho, não se pode falá-la sem ter brilho nos olhos. Então, é esse entusiasmo amadurecido pelos estudos, pela reflexão, pela luta, pelo bom combate. Mas Kardec nos chama atenção para os entusiasmos demasiados febris. A pessoa parece que está descompensada, né? Ela quer convencer todo mundo e ela fala daquilo e com arrobo, com uma coisa, a gente percebe, sem precisar ser muito profundo, que ela não está bem centrada. Aquelas pessoas que falam batendo na outra, cutucando a outra, você precisa ser espírita, você precisa ir lá na sessão, você precisa ver o médium que tem lá. Cuidado. E Kardec tomou essa atitude desde aquele senhor que ele foi falar que a mesa contava, falava. E ele ficou desconfiado, ele era um homem de pensamento. Eu só acredito que mesa responda a pergunta no dia que me provarem que ela tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que por isso pode tornar-se sonambulizada. Enquanto não me provarem isso, eu verei em todas essas suas histórias, história da carochinha. Mas no nosso meio espírita de hoje, não. Qualquer médium que chegue e está tirando a coluna pelo calcanhar, a gente fica emocionado e já chora. Nós estamos dando uma demonstração de ignorância sem tamanho. Eu fui à casa de uma família espírita há algum tempo e me puseram para dormir no quarto do casal, o que normalmente eu não gosto. E aí fiquei no quarto do casal, mas aí quando eu entrei no quarto, eu me assustei, porque a cabeceira tinha assim várias pinturas mediúnicas, verde, vermelha, roxa, amarela. Eu digo, gente, eu estou entrando no sambódromo. Mas com todo respeito, fiquei ali. E aí no dia seguinte, ao café da manhã, eu perguntei, por que vocês têm tantos quadros de pintura mediúnica no quarto, sem dizer do que eu achei? E a dona da casa se apressou a me dizer, irmão, é porque todas elas têm propriedades curativas. Eu digo, é mesmo? Todas elas, cada cor daquela emite um raio. Eu digo, que bom. Eu não tive mais coragem de falar nada. O irmão viu aquele Rembrandt, o irmão viu aquele Toulouse, o irmão viu. Ela estava tão empolgada, que eu digo, louvado seja Deus. Houve uma ocasião que eu estava em Campo Mourão, hospedado na casa de Alcídio, que está aqui, não me deixa mentir. E aí, eu cheguei, ele tinha um quadro, uma pintura na parede, de um médium que tinha estado por lá. E eu perguntei assim, como é que você conseguiu comprar esse quadro? Esse quadro é do governador da Bahia. Porque eu tinha visto aquele quadro numa pintura mediúnica num congresso em Salvador, do qual eu participei com Divaldo Franco. O quadro ficou em exposição lá enquanto durou o congresso, para depois ser entregue ao governador. Naquela época era o Valdir Pires.
Nós tiramos fotos junto do retrato, não sei o quê, com o Valdir Pires, a pedido da coordenação do Congresso. Então eu conheci aquele quadro. Quando eu chego na casa do Alcide da Iracema, está lá o quadro. Eu digo, onde é que você comprou esse quadro, governador? Não, Raul, é que a médium vem aqui. Eu comprei aqui. Ela pintou o mesmo quadro que tinha pintado lá, com o nome de outro espírito. E aí meu coração bateu. Eu digo, mas Alcide, eu vi esse quadro. Não, esse eu comprei aqui. Está aí ele presente, que não me deixa mentir, que houve esse diálogo entre nós. Então, o povo espírita dando demonstração de que não entende nem de espiritismo e nem de arte. É lamentável, mas nós estamos pagando esse mico. Estamos pagando esse mico. Mas isso é assunto para um outro momento. Agora, nós vamos precisar fechar o nosso assunto para concluir por hoje nossas reflexões, que retornarão amanhã às 8 da madrugada. E aí nós vamos ter um tempinho mais elástico para tratar do que falta, o outro texto que vocês irão examinar, um pouquinho menor do que este, e nós fecharmos amanhã o nosso assunto sobre os compromissos, sobre o comprometimento dos espíritas com a doutrina espírita, com o movimento espírita, esperando que isso nos sirva de respiradouro às reflexões e que todos nós passemos a valorizar a nossa vida no contato com o espiritismo e valorizar o espiritismo no contato com a nossa vida. Até já.